Bom, pessoal, só para retomar, tá? A dominação ilegítima é a dominação pela força, sem o consentimento. Toda dominação que tem o consentimento é chamada de legítima. E a dominação legítima, que é aquela consentida, ela se divide em três momentos. A dominação legal, que é a dominação estabelecida por leis, por códigos, né, por decretos, por constituições, como, por exemplo, a dominação ou o poder que um presidente tem sobre o seu povo, que um governador tem sobre o seu povo, que um prefeito tem sobre o seu povo. Nós temos também a dominação tradicional, que é aquela dominação estabelecida pelos valores, pela cultura, pelos costumes, que é a dominação de um pai para com o filho ou de uma mãe para com o filho. E, por último, para fechar, a dominação carismática, né? Que é aquela dominação que é estabelecida a partir de uma crença de um valor superior, de um valor sobrenatural, né? De um dom que determinados indivíduos têm. Como, por exemplo, eu citei para vocês Antônio Conselheiro na Guerra de Canudos. Ou também a gente pode falar, por exemplo, para quem é cristão, né, e segue essa orientação religiosa, no poder que Jesus Cristo exerceu sobre um grande número de indivíduos. Né? Cristo nunca ocupou um cargo na hierarquia religiosa, eclesiástica, e mesmo assim, né, foi seguido por uma multidão de indivíduos que acreditava no seu dom, na sua capacidade sobrenatural, por exemplo, de cura e assim por diante. Ok? Bom, e por último, eu quero trabalhar com vocês uma questão muito importante na teoria social do Max Weber, que é a análise que ele faz da sociedade capitalista. O que é o capitalismo? Para pensar. Vocês já pararam para fazer uma reflexão? Que sistema é esse que nós vivemos? Né? Nós nascemos e morremos dentro de um sistema capitalista que já tem estabelecido suas regras, suas dinâmicas, seus condicionamentos. Nós já nascemos dentro de uma estrutura que irá nos condicionar ideologicamente e materialmente falando. Esse discurso que nós temos, que precisamos nos formar para trabalhar, assim por diante, está inserido dentro da ideologia capitalista. Então, a pergunta que o Weber faz é: quando que surge o capitalismo? Quem criou a ideologia capitalista? Quem criou esse conjunto de valores que nós chamamos de capitalismo, que nós praticamos hoje em dia? Então, o Weber ele vai fazer essa reflexão pautado numa relação de que o capitalismo, né, ele foi impulsionado por uma ideologia religiosa. Veja, não foi a religião que criou o capitalismo. O que o Max Weber diz é que o capitalismo ele foi estimulado lá no século XVI por uma ideologia religiosa. E de que religião o Max Weber está falando? Bom, o Max Weber ele vai analisar o discurso religioso protestantismo ou do protestantismo calvinista, né, do João Calvino, e vai perceber que nas doutrinas do calvinismo protestante havia muito das práticas do capitalismo. Então, olha que interessante. O Weber vai chegar à seguinte conclusão: os dogmas e os valores pregados pelo calvinismo, que é uma religião protestante criada pelo João Calvino no século XVI, no período das reformas religiosas ou das reformas protestantes. Esse modelo religioso será um grande estímulo para o desenvolvimento do capitalismo. De que maneira? Como que religião e economia combinaram dentro do protestantismo calvinista? Da seguinte forma: o Weber ele parte do pressuposto que o calvinismo
tem 4 alicerces centrais. Primeiro, o calvinismo ele vai fazer um elogio ao trabalho. O trabalho é o caminho que leva o homem até Deus. E olha como isso é importante, porque no capitalismo é o trabalho que gera riqueza. Então, se você tem uma religião que incentiva o trabalho, que valoriza o trabalho, você está fazendo ao mesmo tempo um elogio religioso, moral, e um elogio econômico, que é o elogio do capitalismo. Porque o que gera riqueza no capitalismo? Não é o trabalho? Então, logo, né, o Weber vai dizer, olha como é importante a teoria religiosa calvinista. Então, qual que é a primeira regra do calvinismo? Valorização do trabalho. Segunda regra do calvinismo, uma vida simples, frugal, sem muito gasto. Ora, se você trabalha muito e tem uma vida muito simples, gasta pouco, você vai fazer o que, segundo Weber? Acumular dinheiro, que é a poupança. Então você trabalha muito, gasta pouco, sobra o dinheiro, que é a poupança. A poupança você deve usar, segundo Weber, né, para investir nas atividades econômicas e financeiras. E com isso você vai gerar o quê? Riqueza. Então, olha, vou recapitular para vocês entenderem. Qual é a ética protestante que o Weber vai dizer que foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo? Primeiro, valorização do trabalho, vida simples, poupança e com a poupança gerar riqueza, que é o quarto e último elemento. Mas, Marco, o que isso tem a ver com religião? Tudo, porque para o Weber, na análise que ele faz do protestantismo calvinista, o João Calvino afirma o seguinte: Deus ele dá sinal de predestinação dos homens que serão salvos. E qual é o grande sinal da predestinação, segundo o calvinismo? A riqueza. Olha, entenderam agora como que isso funciona? Então, se você trabalha muito, tem uma vida simples, acumula poupança e usa a poupança para gerar riqueza, você vai ser um predestinado. Segundo o protestantismo calvinista analisado pelo Weber, a riqueza é o sinal de predestinação divina. Se você quer saber se você será salvo ou não, basta ver a sua condição econômica material. Então, Deus predestina os homens. Qual que é o sinal? A riqueza. Então, os ricos são os predestinados. Logo, pessoal, presta atenção. A burguesia do século XVI, que tinha se enriquecido com o comércio, com as navegações comerciais, quando leem a obra do João Calvino, e ali o João Calvino prega que a riqueza é o sinal de predestinação, essa burguesia que é rica, ela vai se identificar com a teoria e vai dizer, opa, nós somos ricos, quer dizer que nós somos escolhidos por Deus. Diferente daquele ditado cristão, católico, que diz que o reino dos céus será das criancinhas, dos pobres, dos oprimidos, o protestantismo calvinista diz o seguinte: o reino dos céus pertence aos ricos, porque Deus predestina. Deus não ia predestinar pobres e miseráveis que viveria uma vida de falta, de ausência, de miséria para levar até os céus. Pelo contrário, Deus manifesta em vida o seu sinal de salvação, e é a riqueza. Tá? Então, na obra A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, o Max Weber ele vai fazer uma análise da economia capitalista a partir da religião protestante calvinista. Tá? Para o Weber, o calvinismo protestante ele foi fundamental para o desenvolvimento da ideologia capitalista. Por isso que religião e economia, na análise do Weber, foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. Okay? E para fechar, eu quero falar de dois conceitos com vocês. O primeiro conceito é de racionalização. Tá? O que é racionalizar algo? Racionalizar algo é
estabelecer um caminho, um método claro e objetivo de condução das ações, do pensamento e assim por diante. Então, quando a gente diz, isso é racional, é porque é algo previsível, estabelecido de maneira objetiva, clara e assim por diante. Tá? Então, segundo Weber, a nossa sociedade capitalista, ela tende a se tornar cada vez mais uma sociedade racional. Uma sociedade racional é uma sociedade que age a partir de regras, tá? E que, de maneira geral, nós chamamos essas regras de burocracia, né? Que são os procedimentos adotados e que devem ser seguidos por todos para que nossas ações sejam previsíveis, porém controladas. Então, olha que interessante. Segundo o Weber, a nossa sociedade capitalista, ela tende a racionalizar todas as nossas ações. Tá? Com isso, nossas ações tendem a ser o quê? Previsíveis. Então, nós sabemos que precisamos estudar e que para estudar cada dia da semana encontraremos uma disciplina com um professor, com as regras estabelecidas de trabalho, de provas, com notas mínimas, assim por diante. Isso é burocratização. Né? São as regras estabelecidas, os procedimentos estabelecidos para as nossas ações. Agora, presta atenção. Para tudo existe regra na nossa sociedade. Para tudo. Regra de comportamento, regra dentro da nossa profissão, regra dentro da nossa área de estudo e assim por diante. Então, o Weber vai dizer, à medida que o capitalismo racionaliza e burocratiza suas relações, ele torna a sociedade mais previsível. E uma sociedade previsível é uma sociedade desencantada, porque nós já sabemos como devemos nos comportar, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é permitido e o que não é permitido. Então, o Weber vai criar um conceito que, para muitos autores, demonstra o pessimismo que ele tem da nossa sociedade capitalista. O conceito é de desencantamento do mundo. O Weber vai dizer, uma sociedade capitalista como a nossa, por ser racional e previsível, ela também é uma sociedade desencantada. Quanto mais regras houver e quanto mais previsível for nossas ações, mais desencantado será também o nosso mundo. Então, o Weber ele acaba com uma análise pessimista da nossa sociedade capitalista. Veja, e ele morre em 1920. Então, o Weber vai dizer que a sociedade capitalista moderna tende a ser uma sociedade desencantada, porque ela tende a ser uma sociedade fria, controlada e previsível, onde praticamente todas as nossas ações serão, então, previsíveis e estabelecidas pelo Estado, pela Igreja e por outras instituições fundamentais. Tá? Então, segundo Weber, a nossa sociedade tende a ser uma sociedade fria e desencantada. Ok? Bom, pessoal, creio que trabalhei aí alguns conceitos, né, mais importantes do pensamento weberiano e também vou anexar na sala virtual de vocês um texto bastante didático sobre essas questões. E essa é a nossa aula de hoje, ok? Forte abraço a todos e todas. Tchau, tchau.